Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse. E hoje estaremos estudando o capítulo 21 deste livro. Então vamos à leitura do capítulo de hoje? Apocalipse, capítulo de número 21. Assim está escrito: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz que vinha do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade, a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual vem a glória de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e, junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as portas e a sua muralha. Perdão. A cidade é quadrangular, de comprimento e de larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A sua estrutura, a estrutura da muralha, é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sádio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópaso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque dela não haverá noite.
e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Pois bem, amados meus queridos, estamos chegando ao final do livro de Apocalipse. Estamos no penúltimo capítulo. Pois bem, neste capítulo o apóstolo João tem uma visão. A visão do novo céu e da nova terra, a morada eterna de todos os filhos de Deus. A morada final de todos aqueles que creram e firmaram a sua fé em Jesus. A cidade santa, a nova Jerusalém, já não é um lugar, mas um povo de Deus. A noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. E Deus habitará para sempre com o seu povo, com os seus filhos, sua igreja com poder e glória. E não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, conforme está escrito no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 14, a partir do verso 1, que diz: Não se turbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou lhes preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Como também está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 25, verso 8, onde diz: Destruirá a morte para sempre, o soberano Senhor, e enxugará do rosto toda lágrima, e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. E em Apocalipse também está escrito no capítulo 7, verso 17, onde diz: Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Aleluia. Os salvos, os vencedores irão beber da fonte da água da vida. Esta fonte é o próprio Deus, ele é o suprimento inesgotável de vida abundante. Esta herança é dada por Deus, que se fez Pai de todo aquele que se tornou filho por crer em Jesus Cristo, conforme está escrito no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 1, a partir do verso 12, que diz: Contudo, aos que receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Se tornar filho de Deus não é somente um título ou uma nomenclatura. Ser filho de Deus é também um poder eterno. Deus é o alfa e o ômega, as duas letras do alfabeto grego, onde alfa é a primeira letra e ômega é a última letra do alfabeto grego. Significa que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Deus tem o poder de fazer e desfazer, construir, destruir e organizar o caos apenas com o som da sua voz. Deus é soberano e detentor de todo o poder e de toda a autoridade. E por ser soberano, é Ele quem decide. Ele decide e traça os parâmetros de quem terá parte com Ele ou não. Quem irá para a glória eterna ou quem irá para a segunda morte, a condenação eterna. Conforme descreve o versículo 8 do capítulo de Apocalipse, o capítulo que nós estamos estudando hoje, onde diz: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Os covardes não perseveraram, não avançaram, pois têm medo, e por terem medo não assumiram a fé salvífica em Jesus Cristo, e por isso não podem entrar no reino. Os incrédulos já são condenados pelo fato deles não crerem. Os abomináveis estão condenados por praticarem ações que Deus repudia. Os assassinos também não podem entrar, pois tiraram a vida que Deus dá de maneira covarde e injusta. Os feiticeiros estão fora, porque buscaram o poder do inferno para praticar as suas obras. Os idólatras também não podem entrar, pois se prostituíram com outros deuses e Deus exige fidelidade.
Os mentirosos também não podem entrar no reino porque Jesus, ele é a verdade que liberta. E por ser verdade, Jesus não tem parte com os mentirosos. Nesta visão do apóstolo João, o anjo que antes foi usado para castigar a terra, agora executa outro papel. Aquele que antes castigou a terra, agora está mostrando a noiva de Jesus. Uma noiva representada por várias características e simbolismos. A noiva de Cristo reflete a glória de Deus, o seu fulgor, e o seu brilho é semelhante a jaspe. Jaspe é uma pedra preciosa, de cor vermelha, né? E esse vermelho representa ou simboliza o precioso sangue de Jesus, significando que a noiva de Cristo é revestida da glória de Deus e lavada, remida e purificada no sangue de Jesus. Essa noiva tinha uma grande e alta muralha, é uma muralha intransponível, inatingível, pois a igreja, a noiva de Cristo, é protegida pelo seu Senhor. A igreja do Senhor é protegida por Deus, é inatingível, pois Deus guarda e protege aqueles que amam, livrando-os assim de todo o mal. A noiva tem 12 portas. Este número 12 tem um simbolismo de completude, de suficiência. E sobre as portas estão os nomes das 12 tribos de Israel. Isso simboliza a aliança de Deus com os patriarcas, com os profetas, com a sua lei descrita e com o seu povo escolhido desde o Antigo Testamento. A aliança que foi direcionada para todo mundo, representado pelos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Isso indica que a noiva de Cristo é composta por povos de toda língua, raça, tribo e nações do mundo inteiro. A noiva está fundamentada também no alicerce do Evangelho. Por isso o nome dos 12 apóstolos na fundação. Uma noiva, uma igreja que foi medida por Deus, provada por Deus, testada e alcançou a completude por perseverar. Por isso que o comprimento e a largura são iguais. A muralha também foi medida e a sua medida equivale a 144, que também representa a proteção completa de Deus, uma proteção suficiente. Lembrando que a raiz quadrada de 144 é 12, e 12 é o número que representa suficiência e completude. Enfim, a noiva de Cristo é adornada com jaspe, simbolizando o precioso sangue de Jesus, enfeitada com ouro e pedras preciosas, pois é preciosa, a igreja ela é preciosa aos olhos de Deus. É semelhante ao vidro, pois agora ela é purificada, limpa e transparente como o vidro. A noiva de Cristo é santificada pela presença do noivo, por isso que é a luz do mundo, é a glória de Deus, em cumprimento ao texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 60, verso 11, onde está escrito: as suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações com os seus reis e o seu séquito. As portas da igreja nunca se fecharão. É uma noiva totalmente redimida e santa, erguida sobre a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra angular chamada Jesus Cristo. E somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro podem fazer parte desta igreja, desta noiva. Amém? Glórias a Deus. Ok, meus amados, nós vamos encerrar esse estudo por aqui. E no próximo vídeo falaremos sobre o capítulo final de Apocalipse. Se puder, faça a sua inscrição nesse canal, recomende esse estudo, compartilhe. Com certeza esse estudo será relevante para a vida de alguém. Vamos juntos nos preparar, pois o tempo está se cumprindo, como está escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe e fique com Deus.